Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Connosco hoje temos um convidado muito especial, Vasco Catarino Soares, que não só é o autor de vários livros para nos ajudar a recarregar o cérebro, termos um melhor cérebro, mais forte, mais ativo, como também é psicólogo, neuropsicólogo e especialista em comportamento humano. Como estás hoje, Vasco? Estás bem? Olá, viva, boa tarde, estou bem. Quero dizer que é um prazer estar aqui no Vitamina Filosófica e pronto, estamos aqui para conversar um bocadinho, né, Sim. sobre o cérebro e o que normalmente estas conversas depois dão sempre asa a outras temáticas, mas pronto, vamos começar por aí, depois Sim. logo se dê o rumo que a coisa tomar. Claro que sim. Olha, também te quero agradecer, já antes de mais, de teres aceito o convite. E acho que a primeira pergunta que me veio logo à cabeça, até porque quando pensamos em exercícios para recarregar o cérebro e melhorar o nosso cérebro, acho que o primeiro tópico que nos vem logo à cabeça é a memória. A E memória, eu sim. gostava que nos explicasse um bocadinho mais o que é realmente a memória e como é que ela funciona com o nosso cérebro. Pois, a memória é precisamente das nossas competências cognitivas, vá. Nós nas neurociências, na neuropsicologia, se chamamos de funções cognitivas, mas em linguagem que não podemos dizer competências Sim. cognitivas. E estava eu a dizer, pronto, temos várias, não é? Temos a capacidade de atenção, concentração, as funções da linguagem, temos também visuais, funções visuais e funções motoras, né? Que é o nosso organismo, o nosso corpo a mover-se, né? Que é comandado pelo cérebro. Portanto, no cérebro há uma zona que é responsável por isso. Uma zona ou um grupo de neurónios, se calhar é mais correto dizer assim. A memória é precisamente a mais complexa delas todas, não é? Sim. E é mais complexa porque trabalha em conjunto com muitas outras, não é? Ok. Nós, para nos recordarmos de coisas, recordamos através da linguagem, não é? Sim. Também nos recordamos de imagens, não é? Mas recordamos muito também de frases que nos disseram, coisas que lemos, não é? Portanto, aí estamos a trabalhar com a linguagem, não é? Ok. Portanto, a memória aqui precisa de ir buscar também as funções do cérebro, que são as funções da linguagem. E por isso é que eu dizia que era mais complexo a memória, porque vai se socorrer de muitas outras funções, né? Claro. E também é mais complexa, porque para nós humanos, né, a memória é uma coisa essencial. Podemos dizer que, ou por outra, quem nos está a ouvir pode imaginar o que era não ter memória, né? Claro. E se calhar assim tem uma ideia mais clara da importância da memória, que é eu acordar todos os dias, inclusive acho que há um ou outro filme que aborda essa temática, Sim. e não saber quem sou, nem conhecer as pessoas que estão a viver comigo ali na minha casa, não é? O exemplo máximo da falta de memória seria este, não é? Sim, sim. Que não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece. Acontece nas demências, mas já quando estão muito avançadas, não é? Claro. Mas pronto, não é mas dá-nos a ideia da importância da memória. E a memória, pronto, estavas-me a perguntar como é que funciona, não é? Funciona, pronto, numa rede de neurónios, como todas as outras funções, só que terá a sua rede própria, não é? A memória, e depois, como eu disse há pouco, vai buscar coisas aqui e acolá a outras funções. Mas basicamente tem a ver com este funcionamento do cérebro, né? Que funciona através dos neurónios, que são as células do cérebro, né? E estas células comunicam entre si, né? Sim. As pessoas não têm uma ideia, né, disto, porque já ouviram falar, não sabem exatamente como é que é, mas têm esta ideia, né? As células comunicam entre si e ao termos milhares de células a comunicar numa rede, né? Num grupo, se quisermos pôr assim, num grupo, numa Uhum. rede de ligação, produz uma determinada função, né? E a memória também é assim que funciona. Portanto, nós vamos fazendo coisas no nosso dia a dia, vamos arquivando informação, e a parte mais, que eu diria, mais importante da memória começa por nós termos uma capacidade grande de focar a atenção nas coisas, porque as pessoas queixam-se, né? E eu também posso já adiantar isto, a maior parte das queixas que eu recebo de pessoas, né, nesta área da neuropsicologia é precisamente queixas de memória, né?
E nós depois avaliamos, fazemos os nossos diagnósticos, as nossas técnicas que temos para fazer diagnóstico, e percebemos que muito do que está ali a falhar é a capacidade de focar a atenção. Portanto, se eu não conseguir focar a atenção, eu posso dar aqui o exemplo, se estiver a conversar com uma pessoa, né? Se eu vou a uma festa, conheço uma pessoa pela primeira vez, a pessoa apresenta-se, diz o seu nome, diz o que é que faz, fala dela, não é? Sim. E às vezes as pessoas queixam-se disso, eu vou a festas, depois quando saio de lá já não me lembro do nome das pessoas, né? Sim. E isto tem a ver porque a nossa atenção está distribuída por muitas coisas, né? Não estamos a conseguir concentrar-nos, né? A ouvir exatamente aquela pessoa ou a dar importância àquele momento, né? E a nossa atenção, a nossa capacidade de atenção é muito determinada por nós, pela nossa vontade. Ok. E a nossa vontade nós temos que criar estratégias para dizer eu preciso de estar a focar a atenção nisto porque vou precisar disto mais tarde, eventualmente. Né? E aí estamos a dar importância. Né? E conseguimos. Se eu estiver numa festa, como o exemplo que dei, eu não estou propriamente a pensar, bem, eu vou ter que ouvir isto tudo muito bem porque vou precisar disto. Né? E como não estou nesse registro, né? Eu estou a ouvir as pessoas, mas não estou propriamente ali focadíssimo, concentradíssimo. Né? E depois não me consigo lembrar, se calhar, dos nomes. Conheci 5 ou 6 pessoas, mas já não me lembro do nome daquela pessoa. Pronto, isto tem muito a ver com nós conseguirmos dizer a nós próprios: Sim. eu vou prestar atenção a isto porque eu vou precisar disto. Aqui o precisar também é relativo, não é? Claro. Não é precisar, não temos que ser interesseiros e dizer não só vou prestar atenção às coisas que vão trazer benefícios futuros. Conhecer, saber o nome das pessoas para quando as encontrar, falar com elas, também pode ser um interesse, né? Posso ver isto como uma coisa benéfica, né? sem interesses financeiros ou outros. Né? Sim, sim. Simplesmente saber o nome das pessoas, porque as pessoas sentem-se bem, né, quando nós falamos com elas e sabemos os nomes, né? E isso é importante para nós, porque somos seres de relação. Né? Mas pronto, voltando então aqui ao tema. A memória começa com a atenção. Né? Então, Sim. a atenção, eu diria que é a porta de entrada da informação no nosso cérebro. E depois a nossa memória de longo prazo, né, que é esta que estamos a falar de lembrar-nos das coisas que já aconteceram há algum tempo atrás, a memória de longo prazo, ela fixa ou não, o nosso cérebro fixa a informação se nós lhe dissermos que aquilo é importante. Okay. E há duas maneiras de fazer isso. Uma é a que os estudantes fazem, né, que é estudam, leem várias vezes as coisas porque sabem que vão ter um teste, não é? E do que é que acontece? Depois do teste, no dia a seguir, eles dizem que já não se lembram de nada daquilo, não é? Porque estiveram ali a fazer aquela coisa da repetição, né? É uma das estratégias, é repetir. Se a gente repetir muitas vezes a mesma coisa, os circuitos do nosso cérebro são estimulados várias vezes, e como são estimulados várias vezes, que é uma das leis dos neurónios, que é quantas mais vezes um neurónio for estimulado, mais rápido ele se torna a fazer aquela função. É como se fosse uma aprendizagem, né? Quantas mais vezes o neurónio faz, aqui neste caso, quantas mais vezes eu estou a memorizar a mesma informação, a repetir, a ler e a repetir, mais aqueles grupo de neurónios se torna especialista a fazer aquilo. E por isso é que a gente consegue memorizar, não é? Mas como é muita informação que o estudante está ali a fazer, né, antes dos testes, depois esquece porque aquilo era informação a mais e não estava a ser incluída em categorias de interesse. Era o que eu ia dizer agora, é a outra maneira de memorizar. É a informação que eu estou a ler ou que me está a ser dita, ou que eu estou a ver, quando é visual. Embora o visual é mais fácil, isso depois já explico, sim. Mas a informação verbal, se nós lhe dermos importância, se dizer, espera lá, isto que eu estou a ouvir é muito parecido com aquela coisa que eu já sei, ou aquela matéria que eu gosto muito e que já estudei. Aqui eu estou-lhe a dar relevância.
estou-lhe a dar motivação, interesse. E isto é outra das maneiras que o nosso cérebro tem para dizer, ok, se a pessoa, não é? A pessoa que eu sou, cérebro, se a pessoa está a dar importância a isto, então isto é para memorizar, isto é para arquivar aqui nos meus processos, não é? Porque o cérebro também tem que limpar coisas, não é? Tem que eliminar a informação. Sim. Então, há estas duas formas, eu diria que a melhor forma sempre de memorizar as coisas é nós conseguirmos ver um interesse naquilo, dizer, ok, isto é importante, eu quero mesmo saber isto. Não é? Aqui, no caso do estudante, era se calhar uma matéria que aquele estudante gostava muito, ou porque já sabia o que profissão é que ia querer ter, e dizia, isto interessa-me mesmo muito, não é? E como me interessa mesmo muito, eu tenho mais facilidade em memorizar. Se for uma matéria, as pessoas dizem, é uma coisa chata, que eu não gosto daquela matéria, eu estou ali a fazer um esforço, mas aquilo não tem interesse para mim, portanto aquilo apaga-se depois, não é? Claro. Eu consigo memorizar para os testes, mas depois aquilo desaparece, não é? Sim. Não, é muito, muito interessante. Disseste aí imensas coisas que podemos falar durante muito tempo mesmo. Mas quando estavas a falar, principalmente a parte da ligação da memória com a atenção, veio-me logo uma pergunta à cabeça, e não sei se da vossa parte, na neuropsicologia têm estudado, desde que começou a aparecer em massa as redes sociais, isso começou a afetar a memória, porque as redes sociais afetam muito a nossa atenção, não é? Há Sim, sim, alguma sim. evidência sobre isso? O que é que nós sabemos sobre isso? Sabemos que o que trouxe, né, foi excesso de informação. Sim, Excesso, quer dizer, eu poderia dizer que a informação nunca é em excesso, não é? sim, sim, Agora, assim, é em excesso perante a nossa capacidade de processar, não é? Se calhar era dando aqui a imagem do computador, não é? sim, Quando nós quando temos o nosso computador ligado e temos muitas janelas abertas e textos abertos e temos muita coisa aberta, e eu sei disso porque isso acontece muitas sim, vezes, e às vezes estou a escrever um texto de um livro e aquilo empanca, não é? Fica parado, fica travado. Isto quer dizer que a capacidade de processar a informação do computador está no seu limite de saturação. Não é? E nós podemos dizer isso do nosso cérebro, não é? O nosso cérebro também tem um limite, não é? Do que é que consegue processar em simultâneo. Não é? E o que é que as redes sociais trouxeram? Trouxeram foi esse excesso de informação. Não é? Embora, o que é que nós, o nosso cérebro e nós conseguimos sempre filtrar, não é? Nós conseguimos ir selecionando, não é? Mas conseguimos ir selecionando quando temos meia dúzia de coisas para selecionar, não é? Quando temos redes sociais sempre a bombardear e muita coisa, torna-se mais difícil dizer o que é que eu vou prestar atenção e o que é que eu não vou prestar atenção. Porque isto parece-me ser, mas há outra coisa, né? As redes sociais são feitas de maneira a atrair as pessoas. Não é? claro, Até eles usam truques, não é? Podemos dizer, usam estratégias e truques de tornarem as coisas atraentes para as pessoas serem cativadas a ir lá várias vezes, não é? E então aí podemos dizer que às vezes a pessoa pode perder aqui um bocadinho a capacidade de escolher, de dizer onde é que eu vou prestar atenção e o que é que eu vou descartar, e aí pode haver, sim, algumas dificuldades, não é? Em termos da nossa memória, ela sempre foi o que foi, não é? ok, Com redes sociais ou sem redes sociais. Tinha se calhar o trabalho mais facilitado porque tinha menos informação à qual prestar atenção e as coisas de antes eram mais assim, nós é que decidíamos ao que é que claro, queríamos prestar atenção e agora se calhar não decidimos, entra-nos sim, pela sim, casa adentro, não é? Os telemóveis a fazerem bip, não é? A fazerem os sinais de mensagem e nós respondemos a isso, não é? É quase um reflexo condicionado do ser sim, humano. Quando se ouve um blim-blim, está a ver o que é, né? sim, Não conseguimos, não quer saber, né? Não vamos, é deixa-me lá ver o que instintivo, é. né? Né? Sim, Até, às vezes até a pensar, pronto, já sei que não é nada de especial, mas sim, só sim, porque descargo da consciência, vou ver, né? Mas estás a ver, tudo isto que a gente faz ao longo de um dia,
são muitas vezes, são muitas coisas destas, não é? Se nós formos contabilizar o tempo, acabamos por perder muito tempo nesta brincadeira, não é? E aí sim, aí é isso que eu aconselho normalmente às pessoas quando me perguntam, cria uma estratégia de redes sociais, vou uma vez de manhã 15 minutos e outra vez ao fim do dia. Sim, sim, É a pessoa disciplinar-se, não é? Criar ali uma estratégia claro. e disciplinar-se. Caso contrário, está sempre ali perdido, não é? E acaba Mas por em ser termos muito de difícil. memória, não. A nossa memória é a mesma que era, não é? Ok, Se nós só quisermos memorizar e focarmos em certas coisas, vamos conseguir, não é? Agora aqui, pronto, o nosso tempo fica mais distribuído, não é? Fica mais disperso. ok. Então isso também me faz ter logo aqui esta pergunta de disseste que a nossa memória, independentemente disto das redes sociais ou de outros fatores, é a mesma que era. Ou seja, quando nós dizemos que podemos melhorar a nossa memória, não significa que podemos expandir a nossa memória Sim, sim. ou Talvez é... para aquilo que eu disse a mesma que era, estou a falar em termos do homem na Terra, Ok, desde o Homo sapiens, né? ok, Portanto, temos um cérebro, tá, basicamente é semelhante, pronto, houve algumas alterações, ou um bocadinho menos, temos um bocadinho menos de massa que o homem primitivo tinha, massa ok. cerebral, mas temos um desempenho melhor, né? Portanto, embora isto sejam descobertas recentes e não há propriamente uma teoria sobre isso, mas foi um tema que eu já falei, já me perguntaram, eu expliquei qual era a minha teoria sobre isso, a Sim, sim, minha, sem dados científicos, né? Uma teoria sim, de conhecimento que tenho, empírico, é que provavelmente nós não precisamos daqueles neurónios a mais que tínhamos naquela altura. E não precisamos porque criámos já um estilo de vida em que o que nós precisamos para o estilo de vida que temos já está, basicamente, pode ser feito com a claro. massa neuronal que nós temos. Não é? Portanto, podíamos dizer que aquela massa neuronal a mais que os homens tinham era quase como um bem. Nós não sabemos o que é que vai resultar daqui, portanto, Sim, vamos meter ali o máximo possível. E depois há de haver uma seleção natural, né? Já conhecemos a teoria, né, de Darwin, da seleção natural, em que o organismo vai eliminando aquilo que está a mais, aquilo que vê que não é necessário. Né? Eu acho que será qualquer coisa desse termo, mas essa diferença de massa não é assim tão grande. Né? ok, Estamos a falar de uma bola de ping-pong, sensivelmente. ok. Né? Mas era isso que eu queria dizer. Pronto, o nosso cérebro basicamente é o mesmo e funciona mais ou menos da mesma maneira. Sim, Agora, cada um de nós, ao longo da vida, nós podemos melhorar as nossas funções. E porquê? Porque o nosso cérebro é plástico, não é? Plástico aqui no sentido de móvel, maleável. Sim, né? E maleável. E nós sabemos hoje em dia que conseguimos, através dos tais exercícios, não é? Que são os sim, livros que eu faço, não é? Se nós exercitarmos muito uma determinada função, ou todas, se quisermos, mas vamos pensar numa só, né? Vamos pensar aqui na memória. Se nós exercitarmos muito a memória, o que vai acontecer no nosso cérebro, a tal plasticidade, é que os neurónios que lá estão vão tornar-se mais rápidos a fazer as coisas, né? ok. Vão se especializar-se um bocadinho mais, vão acelerar a velocidade com que processam a informação. E vai acontecer outra coisa que vão ser atraídos para aquela função outros neurónios que não estavam lá. Hum, Né? E isto é que é a tal plasticidade. Né? A plasticidade é, o cérebro como é um órgão plástico, portanto ele vai alocando recursos onde vê, aqui o vê sim, é, entre aspas, sim, né? sim, sim. Onde percebe que é necessário haver mais recursos. Portanto, se eu tiver a exercitar muito a memória, o cérebro começa a dizer, bem, há aqui muita atividade nesta zona, portanto é preciso meter aqui mais trabalhadores, não Claro, é? claro. Vamos pensar nos neurônios como trabalhadores. Então, pronto, vamos mandar para lá mais trabalhadores. Se eu, pelo contrário, em vez de exercitar a memória, for exercitar as minhas competências da linguagem, né? Sim, O cérebro vai mandar para lá mais neurônios, não é? Olha, um exemplo também que as pessoas talvez possam perceber. Foi feito um estudo com
os taxistas de Londres, Ok. que é uma cidade grande e complexa, né? Ruas. E há uma curiosidade, os taxistas de Londres sabem os nomes das ruas, faz parte da formação deles. Não é aquela coisa de, bem, a gente tem um GPS e chega lá. Não, eles fazem questão de Saber tudo da cidade. aquele rigor inglês, né? Sim, Aquela coisa, eles têm que saber os nomes das ruas todos e quando alguém pede, eles fazem logo ali um mapa mental para onde é que vão. Né? E foi feito um estudo com essas pessoas, esses taxistas, e depois é sempre comparado com a população normal, né? Pessoas, Uhum. e percebeu-se que a zona do cérebro das competências visuais, visoespaciais, da orientação espacial, era muito maior, ocupava um número em termos de massa de neurónios maior do que qualquer outro cidadão. Incrível. E aquilo não era, pronto, aquelas pessoas não nasceram assim, né? Aquelas pessoas como treinavam muito, saber o nome das ruas, devem estar sempre com mapas a ver onde é que fica, aquilo recrutou para aquela função do cérebro mais neurónios, portanto ficou Exatamente. maior, né? E maior e mais rápido, e para eles a gente diz o nome de uma rua e se calhar na cabeça daqueles taxistas eles já estão a ver o percurso, né? Portanto, aí sim, aí o nosso cérebro é plástico e cada um de nós consegue fazer isso. E já fazemos, né? Quando nós somos especialistas num determinado trabalho, né? Qualquer pessoa que tem o seu trabalho e é especialista a fazê-lo, eu tenho a certeza que o cérebro dessa pessoa, se a gente conseguisse isolar, não é? Essas redes íamos ver bem, né? Mais desenvolvida certamente do que outra pessoa que tem outro trabalho diferente, né? Sim. Portanto, nós já fazemos isso. O que é que não fazemos? Não fazemos depois para as outras funções que vamos precisar, como a memória, como a concentração. Exatamente. Né? Então, a ideia destes livros foi essa, foi criar aqui um plano de treino, de exercícios, que também facilitasse a vida às pessoas, né? Claro. O que é que havia antes de eu fazer e cá em Portugal não existia propriamente isto, né? Mas existiam livros que diziam às pessoas, se queres ter uma boa memória, tens que treinar, tens que fazer exercícios de memória, se queres ter uma boa, se queres desenvolver as competências da linguagem, tens que ler muitos livros, fazer palavras cruzadas, mas tudo isto são indicações genéricas, porque Claro, as muito bem. pessoas depois na sua casa, como é que eu vou fazer isto, não Sim, é? sim. Está bem, eu sei que tenho que treinar a memória, mas como é que eu vou treinar? Como é que se treina a memória? Não Sim. é? Então a ideia destes livros foi, ok, em vez de estar a dizer às pessoas que tipo de exercícios é que eles devem fazer, porque não fazer logo os exercícios que Plano. estão lá preparados para eles fazerem só. É só chegar lá e começarem a fazer, não é? É tipo, chamava de antes chave na mão, né? O conceito de chave na mão. Então pronto, foi isto porquê? Porque as pessoas pronto, podiam saber que se eu exercitar o meu cérebro ele fica melhor, mas eu não sei como é que eu vou exercitar o meu cérebro, né? Que tipo, né? Que é que eu vou fazer concretamente, né? E isto responde a essa pergunta. Não, concretamente o que é que a pessoa vai fazer, ela não precisa de pensar nisso. Claro. Bastava ir o livro que estão lá já os exercícios feitos. Ela só tem que preencher, não é? Muitos deles são tabelas, outros Sim, são sim. coisas que a pessoa tem que encontrar figuras, encontrar figuras no meio de outras parecidas, não é? Que é a capacidade aqui de concentração e de foco, não é? Obrigar o nosso cérebro a fazer aquele trabalho de foco no pormenor, não é? Que depois nos vai servir na nossa vida, para quando estamos a falar com pessoas, a ouvir, a ler coisas, para já termos né, esta função já aliada, né? Aliada, portanto, a ser Sim, feita com sim. mais eficiência. Naturalidade. E digo-te, foi uma ideia simples, mas muito poderosa, porque é o que tu dizes realmente, que antigamente para treinar o cérebro era algo assim muito genérico, muito abstrato, e eu falo por mim, quando as coisas são demasiado genéricas e abstratas, quase que perco um bocadinho a motivação, porque tenho de fazer muito esforço cerebral Sim. para ver, ok, qual é o plano que eu vou fazer, agora tendo esse E plano já a pessoa estruturado é tinha mais fácil. que, sim, a pessoa tinha que criar as coisas, não é? E nem sempre a pessoa sabia fazê-lo, não é? Olha, eu vou-te dar um exemplo. Houve um Sim, livro que saiu, logo, dos primeiros livros destas coisas que foi feito no Japão, que é sim, o Training Your Brain, é um livro muito conhecido.
Inclusive foi feito um jogo no Wii sobre esse livro. Ok. E aquilo era um plano de treino que era só fazer cálculo mental, só contas. Aquilo tinha lá as contas, a pessoa só tinha que fazer e depois meter o resultado. E as pessoas fazer conta, olha que ideia. Aquilo vendeu milhares de exemplares. Não é? E aquilo é uma coisa que qualquer pessoa podia fazer, não é? Qualquer Claro. pessoa podia chegar lá e vou pôr aqui umas contas, vou criar aqui uma página do Word com contas e depois todos os dias chego lá e faço. Não é? Mas as pessoas não faziam isto. Não é? Claro. E sabiam que podiam fazer isto, porque havia livros que diziam: se você fizer cálculo mental todos os dias, aquilo vai lhe dar ali um certo estímulo no seu cérebro. Não é? Mas ninguém fazia. Então, porque a pessoa antes de treinar, isso está a dizer, antes de treinar tinha que estar a fazer as contas e a perder ali. Claro. A fazer, ou seja, meter mesmo tipo 21 mais 31 menos 10, Sim. fica aqui que é para depois eu ir fazer. Mas eu tinha que estar a fazer isto. Com aquele livro, não. Aquele livro tinha um plano também diário e aquilo estava tudo lá. A pessoa abria no primeiro dia e tinha lá 15 contas para fazer. Chegava lá e fazia as contas. Agora, antes de aparecer este livro, tinha que ser a própria pessoa a fazer, a definir que contas é que ia fazer e depois, a seguir, ainda ia fazer as contas. E aqui era fácil. Sim. Quando estamos a falar de memória, não é assim tão fácil criar um exercício. Não é? Claro, é mais complicado. Tem ali um princípio, não é só a pessoa chegar lá e fazer. Não é? Portanto, desse ponto de vista, eu acho que ajudou bastante porque facilita e incentiva as pessoas a fazer isso. Não é? E também sabes que algo que tu disseste também aí que eu acho que é muito importante para quebrar um certo mito que existe na nossa sociedade, agora está-se a desmontar cada vez mais, mas que o nosso cérebro não se trabalha muito. Porque nós vemos os nossos músculos do nosso corpo e dizemos, ok, se quero trabalhar, vou ao ginásio, faço algum exercício e posso trabalhar. Mas o nosso cérebro sempre teve quase que uma aura mística ali à volta, de que não há muito que eu possa fazer, e cada vez mais, como tu tens dito, sabemos da neuroplasticidade, podemos treinar as várias áreas do nosso cérebro, e isso presumo que possa ajudar muito não só no nosso dia-a-dia, nos nossos vários objetivos, mas também para um envelhecimento saudável, não é? Sim, isso é verdade. Não é? Havia aquela ideia de, bem, nós chegamos já ao adulto, o cérebro está montado, pronto, a máquina está toda montada e já não há mais nada a fazer. Portanto, as pessoas achavam que quem tinha boa memória era porque teve sorte e calhou a ter um cérebro assim, quem tinha menos memória, pronto, tinha que ir vivendo assim porque não havia nada a fazer. Não é? Inclusive, isto era uma coisa que era dita na própria ciência. Não é? Portanto, isto não era só uma ideia popular. Não é? Sim. Até os anos 90 do século passado, já havia cientistas a falarem disto, da neuroplasticidade, mas eram marginalizados. Sim. Posso dizer que havia pessoas a escreverem artigos sobre isto e que tinham dificuldade em que as revistas científicas aceitassem os artigos deles. Havia, quando alguém dizia que havia neuroplasticidade e neurogênese, ainda aqui especialmente neurogênese, que é o nascimento de neurónios, isto era uma ideia que era recusada cientificamente. Dizia-se, não, os neurónios morrem e acabou, e é verdade, os que morreram, Sim. mas dizia-se, o cérebro não consegue fazer nascer mais novos neurónios. Sim. Isto era a ideia, e quando apareciam pessoas que já suspeitavam e que faziam algumas investigações e que achavam que tinham provas disso, as revistas científicas não queriam publicar os artigos deles. Porque aquilo era considerado, estes gajos estão a entrar aqui já pelo misticismo, Pois, pseudociência quase. Mas a verdade é que hoje em dia há provas concretas disso, sabemos em que zonas do cérebro é que nascem neurónios, sabemos que eles nascem quase indiferenciados e que depois podem se especializando, e aqui mais uma vez entra em jogo aqui esta coisa do treino, não é? Sim. E há aqui outra coisa, se aqueles neurónios que nascem não são aproveitados, eles morrem, desaparecem.
Sim. Há aqui um princípio da utilidade, né, que mais uma vez, aquilo que eu disse há bocado, é o cérebro a dizer, ok, estes neurónios não foram utilizados, portanto não Não é fazem cá preciso. falta. Sim. Portanto, vamos dispensá-los, não é? E é aqui que a plasticidade ganha também relevo, que é se eu der utilidade àqueles neurónios, e eu dar utilidade a isto, é eu fazer coisas que não faço habitualmente, portanto, vou Sim. lá buscá-los, não os deixo perder, portanto, vou aproveitar aquele potencial que está ali a aparecer no meu cérebro, não é? Sim. E havia muito esta ideia que não, o cérebro do adulto já estava montado, formado, pronto, agora é uma questão de sorte, pá, olha, é o que te calhar na rifa, se tiveres algum acidente, pronto, cerebral, perdes aquela massa e pronto, adeus. E hoje em dia nós conseguimos recuperar algumas pessoas que tiveram AVCs, que tiveram traumatismos cranianos e perderam ali massa neuronal, não é? Mas também não vamos né, não vamos mentir às pessoas. Há situações que são de um grau tão elevado, né? A perda de massa é tão grande que também não sem neurónios também não conseguimos, Não né, dá. fazer as coisas. Né? Mas grande parte das patologias que as pessoas ficavam com aquelas patologias, não eram resolvidas, hoje em dia também se conseguem já resolver, né? E Sim. consegue-se porquê? Porque sabemos que existem estes neurónios e sabemos que eles são plásticos e né, conseguem ir fazer ali outras coisas. Quando nós acreditávamos que isto não existia, pá, íamos fazer o quê? Não é? Havia muito. Íamos estar a fazer coisas que nem já suspeitávamos que existiam, não é? Claro. Então, nesse ponto de vista, pronto, estas novas descobertas trouxeram aqui, é isso que eu gosto de dizer, trouxeram-nos aqui uma nova informação que nós podemos usar a nosso favor. Mas que sempre esteve lá e sempre existiu. Sim, sim. Né? Porque às vezes as pessoas, mas agora que há pessoas que a gente diz isto e pensam que agora é que começaram a haver neurónios plásticos. Não, eles sempre existiram, desde o homem primitivo até agora. Agora, como nós não sabíamos disto, não usávamos este recurso. Né? Se calhar algumas pessoas, que a gente diz, aquelas pessoas que insistem, né? Que aqueles casos que a gente ouve falar, pessoas que perderam capacidades, mas que nunca desistiram e mesmo sem ajuda de ninguém, Sim, eles sim. próprios criavam um sistema qualquer, de alguma maneira estavam ali a exercitar o cérebro e conseguiram resultados que as pessoas diziam que era um milagre, não é? Sim. Mas pronto, isto sempre lá teve sempre lá no cérebro, esta capacidade, não é? Nós é que não a conhecíamos. Vasco, tu se calhar uns 20 minutos atrás falaste das duas formas de nós conseguirmos ter mais, a memorizar coisas, que se não me engano era a repetição e a motivação, estarmos interessados. Sim. E isso fez-me pensar, quando nós queremos esquecer alguma coisa, que está muito presente na nossa mente, o truque ou a solução é tentarmos parar de repetir aqueles pensamentos ou estar menos motivados. Qual é que é a solução nesse Sim, caso? essa é mais difícil. Sim, É das coisas mais difíceis é nós querermos esquecer uma coisa. sim, E é difícil porquê? Porque quando eu estou a dizer, basta pensarmos assim, sim, no momento em que eu estou a dizer, eu quero esquecer este assunto, eu estou-lhe a dar relevância. exatamente. E estou-lhe a dar relevância, neste caso negativa, né? Porque é uma coisa que eu não quero saber, quero esquecer, é uma coisa que me é aversiva. Portanto, aqui uma à parte. Portanto, aqui a questão de dar relevância às coisas e motivação tem estas duas vertentes. Uhum. Eu pensar numa coisa porque me é muito agradável ou porque me é muito desagradável. Uhum. Emoções extremas, se calhar ponhamos a coisa assim. Quando o toque emocional é extremo, o nosso cérebro arquiva aquilo com a mesma força, portanto, seja uma coisa positiva ou seja uma coisa negativa. E por isso é que às vezes é difícil a pessoa esquecer coisas negativas ou que a traumatizaram, porque houve ali muita carga emocional, portanto aquilo ficou arquivado na nossa memória. Não é? E, portanto, se for uma coisa muito positiva também, e uma coisa muito. Claro. Portanto, aí é mais difícil a pessoa esquecer.
eu diria que de todo, quando eu estou a dizer eu quero esquecer este assunto, pá, é Muito sinal que difícil. eu não vou mesmo esquecer. Né? O que é que pode acontecer? É aquele assunto, ao longo do tempo, ou de algumas coisas que eu vou passando pela vida, né? Aquela carga emocional que eu lhe atribuí podendo vir ser diminuída, Uhum. né? Por força da minha capacidade de raciocínio. Né? Eu posso ir olhando para aquilo e dizer, bem, afinal, pronto, foi traumático, mas eu estou cá, não ultrapassei aquilo, Claro, portanto, acaba, aquilo que as pessoas às vezes dizem, né? Ao fim de alguns anos dizem, pronto, aquilo foi uma coisa muito, mas ao fim destes anos todos, aquilo já não tem assim tanta importância para mim, claro. né? E é a partir desse momento em que nós esquecemos mesmo, né? Não quero eu assustar as pessoas a dizer que vão estar sempre a pensar Sim, nas coisas negativas, né? sim, Não vão estar sempre a pensar. Porque quando nós estamos a fazer outra coisa, estamos a fazer e estamos focados nisso, né? claro. Mas são coisas que de vez em quando vêm à nossa memória, né? Sim, sim. Mas é assim, respondendo ao que perguntaste, se calhar sim, eu diria deixar de repetir, porque assim, o repetir aqui não é eu estou de propósito, mas eu estou sempre a lembrar-me daquilo, Claro, né? claro. Sim, E como estou sempre a lembrar daquilo, eu estou sempre a repetir. Portanto, cá está a estratégia da repetição. Né? Portanto, a resposta fácil seria dizer, ok, deixe de pensar nisso, mas nós sabemos que isto não é assim, né? As é pessoas muito difícil, claro. não deixam de pensar nas coisas só porque a gente lhes diz que o melhor é deixar de pensar. Mas se a pessoa conseguisse fazer isso, então a estratégia certa era deixar de pensar naquele assunto. Claro. Era certo. É aquela história, não é? De se eu disser a alguém para não pensar no elefante cor-de-rosa, é inevitável que a pessoa Já naquele momento está. já pensou. Não dá. Só o É o que eu facto de costumo dizer às falar. pessoas: olha, há muitas pessoas que também se fazem queixas de dificuldades em dormir. E eu Uhum, pergunto sempre: então, quando se deita, então explique-me lá como é que isso acontece. uhum. Quando se deita, okay. Então, deito, estou ali, e como não dormi na noite anterior, já estou a pensar, na noite anterior, já estou a pensar. Sim, Pode ser, porque tenho que dormir, porque amanhã tenho que trabalhar e preciso estar com a cabeça. E é isso que depois faço ver as pessoas, para estar a ver, você, enquanto você está ali deitado a pensar que tem que dormir, você já está a pensar no eu não vou dormir, né? Porque exatamente. estou a dizer tenho que dormir. Estou a pensar exatamente no oposto, né? Estou a dar ali força ao oposto. E estou ainda para mais com a preocupação de tenho que dormir rapidamente, porque senão já não vou dormir X horas e Exatamente. amanhã vou estar cansado. Né? Estou ainda a pôr mais pressão em cima, né? E se há uma coisa que é inimiga do sono é a ansiedade. Claro. E isso é a pressão, a ansiedade. Portanto, há aqui coisas que eu digo sempre às pessoas fazer. Olha, antes da sua hora de deitar, umas 3 horas antes, deixe de. Não se dedica a resolver problemas da sua vida ou coisas muito estimulantes. Né? E veja um filme qualquer Sim, que sim. Estou a perceber. não tenha temas muito, né? Aqueles temas de vida, ou Sim, sim. um filme básico, simples, com uma história simples, ou leia um livro também tranquilo, sem grandes. Não leia livros de filosofia. Esta Sem é uma dúvida. provocação, Sim, sim. porque são coisas que nos fazem pensar, né? Sim, Eu digo sempre, coisas, para quem tem dificuldades em dormir, claro. Coisas neutras, coisas tranquilas, coisas fáceis. Que é para o cérebro ir-se desligando de resolver problemas e de sim. dilemas. E depois outra coisa diz, quando estiver deitado, é pá, deixe estar deitado, diga para si próprio, mesmo que eu não durma, eu estou deitado Sim. e estou a descansar, o meu corpo está a descansar. Não é? E depois digo-lhes outra coisa, que é, você vai dormir mais dia, menos dia, porque Claro. assim, vai chegar a um ponto em que o seu corpo está num estado tal de cansaço que você vai dormir. Né? Portanto, deixe de se preocupar com isso porque um dia vai dormir. Né? Pronto. Então, outra daquelas coisas que eu É, digo, que diz, pronto, é fácil dizer, mas às vezes não é fácil fazer. Mas aquela estratégia da pessoa desligar-se de assuntos complexos, umas 3 horas antes, o cérebro entra naquele modo mais tranquilo e facilita bastante aí o trabalho.
É muito engraçado porque esse exemplo de dormir é interessante porque é muito paradoxal, não é? Que quanto mais às vezes nós pomos esforço consciente para fazer algo, pior é. Às vezes a melhor coisa que podemos fazer é desligar um bocadinho o Desligar. consciente e deixar o nosso corpo fazer aquilo que sabe fazer Sim. naturalmente. E, Despreocupar-se. e na nossa sociedade, onde nós somos muito motivados para termos controle consciente sobre tudo e fazermos acontecer, esquecemos que há certas coisas que funcionam melhor que se nós simplesmente deixarmos acontecer e Sim. não nos metermos no meio, não? Se não tivermos o controle, sim. Isso era uma coisa importante que as pessoas deviam aprender a fazer. Sim, Forçar-se a fazer coisas em que não tinham controle. E aceitar, pronto, o resultado das coisas. Não é? sim, E pensar, ok, nós não podemos controlar tudo, não, eu tenho que, como pessoa, né, eu tenho que ficar satisfeito e gostar de controlar algumas coisas que eu consigo e que sou bom a fazer. uhum, E tenho que aceitar que há coisas que nós não controlamos. Não é? claro, Porque está a ver, se nós temos aquela ideia de nós próprios, em que temos que controlar tudo, nós estamos a criar aqui todo o cenário todo para falhar, não é? claro, Se eu puser para mim mesmo, eu tenho que ser bom a tudo. Tudo o que me aparecer à frente na vida, eu tenho que ser bom a fazer. Eu já estou a criar condições para falhar, não é? Porque há de aparecer qualquer coisa que eu não sem consigo dúvida. fazer. Sim, sim. Portanto, também era bom as pessoas treinarem isto de, às vezes, as coisas não lhes correrem bem, não quer dizer que não possam tentar que corram, não é? Claro. Mas também aceitar isto, quer dizer, eu não posso ser bom a tudo, quer dizer, que raio de ilusão é esta que eu meti na cabeça, não é? Sim, Ser sim. bom a tudo, quer dizer, isto é uma ilusão, não pode ser, não é? Eu tenho que aceitar que há coisas que eu não controlo e até posso viver bem com isso, não é? Posso Claro que aprender sim. a viver com isso, porque as consequências não são assim tão negativas como as pessoas pensam, não é? Sim, E sim. como não são assim tão negativas, dizer, a vida continua, quer dizer, eu queria resolver aquele problema, aquela situação e não consegui. Epá, mas eu estou cá, não é? Claro, claro. Continuo vivo, estou cá, estou a fazer a minha vida, portanto, quer dizer, também se pode falhar, não é uma coisa que nos mata, não é? Sim, sim. Porque o que está por trás da mente do não falhar vai acontecer uma desgraça. Não é? Exatamente. E eu falhar vai acontecer uma desgraça. E eu às vezes tenho, quando estou a falar com os meus pacientes, depois exploro sempre isto. Então, mas e se não conseguir, o que é que vai acontecer? Uhum. Pode ser assim. As pessoas vão achar isto e vão achar Claro. aquilo. E depois das pessoas acharem, o que é que vai acontecer na sua vida? Epá, pois no dia seguinte vou para o meu trabalho, Continua. vou fazer, Claro. continuo vivo, não é? Eu fico, epá, realmente, quer dizer, Sim, sim. não, aquele drama, né, de vai acontecer uma desgraça, se calhar é só isto, não, é? Não passa daqui, eu vou continuar a ser a mesma pessoa que era antes, não é? Vou continuar a Sim, tentar sim. fazer coisas. Ok, não é assim tão, não é tão dramático, não é? E se nós formos a ver, até como estavas a falar sobre o cérebro funciona também muito à base da tentativa e erro. Eu dou sempre Sim, aquele exemplo de quando nós somos bebés e estamos a aprender a caminhar, nenhum pai se vai virar para um filho e vê o filho tenta andar e cai e vai se rir e dizer: Tu nunca vais conseguir caminhar. Não, ele tem de isso era cair não sei mau. quantas vezes, isso era muito mal, mas tem de cair muitas vezes para depois ganhar essa estrutura dentro de si e depois fazê-lo confiantemente. Mas nós Sim, achamos de alguma forma que nós não devemos errar nunca e que temos de ser perfeitos. Isso não é como o nosso cérebro, como tu falas, também funciona. não. Até a coisa mais simples, como já, eu vou fazer aqui um gesto Sim. lentamente para as pessoas perceberem. Por exemplo, eu vou apontar aqui para a câmara, Ok. vocês estão a ver o meu dedo a dirigir-se, não é? Se eu Uhum. fizer isto mais rápido, parece que vai direitinho, Uhum. mas se nós filmássemos isto, né, com aquelas câmaras que filmam ao milésimo de segundo, e o que íamos ver era isto. O que íamos ver ao milímetro era Ok. isto. A minha mão a andar para ali ia fazer mais ou menos isso. Ah, ok. Não é com esta amplitude que eu estou a dar, Sim, sim. é com uma amplitude mais pequena, mas este movimento nunca é direito. Eu Uhum. ir pegar uma chave para beber, a gente acha que está a ir direto lá, mas não está. Ok. Vamos andando assim. Tá. E o nosso cérebro vai corrigindo, 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 Que corrigindo, interessante. corrigindo até chegar lá.
Só que isto é em coisas tão micro que nós não vemos sim, através do olho nu. Mas se isto fosse filmado com câmaras de alta precisão, nós íamos ver isto. Portanto, o nosso cérebro está a fazer exatamente isto, está a tentar e a corrigir, a tentar e a corrigir, a tentar e a corrigir, até chegar lá. Portanto, tudo na nossa vida é assim, não é? Tentar, vamos corrigindo no percurso, vamos corrigindo, às vezes corrigimos depois porque falhamos e depois vamos tentar outra vez, sim, mas é assim, não é? O processo de aprendizagem é assim. sem dúvida. Eu ia-te fazer uma pergunta também, que eu li um bocadinho no teu livro, que penso que te falas um bocadinho lá de que nós temos uma sociedade desinvestida no nosso cérebro. Como é que tu achas que nós podemos também começar a investir mais a nível social? Quais são as tuas ideias por detrás deste conceito? De investir no cérebro, aqui em termos de tal história, né? De cuidarmos do nosso cérebro. Sim, Sim, eu acho que isso deve em grande parte ao tal mito que nós já falámos, não é? sim, Ao mito de o cérebro não muda, não muda, e quando nós perdemos capacidades cerebrais estamos condenados, porque apesar de na ciência isso já ter sido contestado, não é? Já haver provas que isso não é assim, em termos populares ainda não é assim tão óbvio, não é? uhum, Já vai ser mais, e acredito que talvez no futuro, não é? O impacto desta informação e também o impacto deste tipo de livros, não é? Destas ideias, sim, sim, de treinar o cérebro. Há uma coisa que ajudou bastante agora, que foi também a história do fitness, não é? Do exercício físico. uhum, Porque se nós formos, quer dizer, o exercício físico não é uma coisa nova. claro, O que é uma coisa mais recente é esta cultura, pelo menos em Portugal, de ver as pessoas a dedicarem-se ao exercício físico. Não é? sim, E nós podemos dizer hoje, não é? Se olharmos há 20 ou 30 anos atrás, podemos dizer que as pessoas hoje cuidam muito mais do seu físico do que cuidavam antes. Não é? As pessoas sim, antes não faziam. Havia meia dúzia de pessoas que faziam, não é? sim, sim, Mas não faziam com a habilidade que faz hoje. As pessoas hoje, tem muitas pessoas a correr, a andarem de bicicleta. Portanto, há aqui uma corrente, né, de exercício físico. E esta ideia do exercício do cérebro também, quando nós também fazemos aqui um paralelo ou uma metáfora com o exercício físico, também ajuda as pessoas a perceberem a importância disto, não é? Que é, ok, este órgão também se pode exercitar como, não é, como o meu corpo, não é? Embora com mecanismos um bocadinho diferentes, sim, mas pronto, pode ser exercitado, não é? E depois tem outra coisa que eu também procuro sempre esclarecer as pessoas, que é quando nós também deixamos de investir no nosso cérebro, ou de fazer exercitar o nosso cérebro, ele também depois volta a claro, decair, não é? Como o corpo, não é? sim, sim, Eu posso ser um grande atleta hoje, mas se eu parar de treinar durante 1 ou 2 anos, eu já não vou ter a mesma forma que tinha. claro, E vê-se isso, não é? Vê-se os atletas que a gente acompanha, os jogadores de futebol, também se vê um bocado disso, não é? Quando sim, sim, às vezes estão em forma, às vezes não. Portanto, é assim que a gente tem que pensar no nosso cérebro. Não é, né? A gente olha para um jogador de futebol ou para um atleta e sabe que ele não está sempre igual, não é? Ele não, e pá, este jogador é o melhor do mundo, mas a gente sabe, pá, mas para o ano pode já não ser, né? Pode haver outro que ultrapassa. E ele, porque ele está a treinar menos, ou o seu corpo já sim, e aqui no cérebro é a mesma coisa, não é? Portanto, a ideia de o cérebro está cá, eu não tenho que fazer nada, também já se está a acabar essa ideia, não é? ainda bem, Pá, sim, se eu for fazendo qualquer coisa por ele vai melhorando, não é? E era nesse sentido que eu dizia, né? As pessoas de antes investiam um pouco, se uhum, calhar ainda não investem assim tanto quanto isso, quando estas ideias começarem a circular na população, quando isto for uma ideia né, que vai sendo mais abrangente. Aí as pessoas vão percebendo, né, os benefícios que têm e, os prejuízos que têm quando não o fazem claro. e vão percebendo essa realidade. Né? Portanto, penso que será uma coisa que há de mudar. Né? Se bem, posso sempre dizer que já está muito melhor do que era antes. Sim, sim. E nota-se aos poucos, como tu disseste, acho que se nota hoje em dia um bocadinho ainda mais na parte do fitness,
mas acho que também aos poucos começa a haver essa iniciativa para o cérebro, mesmo quando se fala, começou-se a falar há uns anos de mindfulness e tudo, treinar a atenção, já começa a haver esses pontos, essa mentalidade, não é? sim. Para se melhorar. Nos lares, por exemplo, nos lares de terceira idade, já se tem, as pessoas usam, eu conheço, há lares que estão a utilizar estes livros, Sim. fazem exercícios, pronto, já esta ideia de... Agora, assim, em relação aos lares e às demências, também tem um pouco a ver com aquilo que disseste, Uhum. que é, nós conseguimos ter melhores resultados quando formos mais velhos, se começarmos mais cedo também a fazer isto. Não é? Portanto, não é uma coisa que a gente deva de fazer só, chegamos a uma certa idade e começamos agora a sentir as dificuldades e vou começar a fazer agora isto. Pronto. E resulta, é verdade que resulta, Uhum. mas se nós tornarmos isto um hábito de vida e começarmos mais cedo, vamos ter aqui uma vantagem quando chegarmos a velhos. Não é? Claro. Já vamos chegar lá de outra maneira, não é? E com outra preparação e com outra capacidade. Claro. E isso de facto também não é só uma ideia, não é? Porque isso foram feitos estudos longitudinais. Uhum. Um dos grandes estudos que foi feito tem cerca de 30, foi feito, acompanharam pessoas durante 30 e tal anos, que não é pouco, é um trabalho de Muito grande tempo. monta, não é? Estar a acompanhar pessoas em 30 e tal anos, não é? Isto é de uma envergadura Enorme. e conseguiram perceber isso, que as pessoas que de alguma maneira estimulavam mais o seu cérebro, faziam mais atividades diferentes, aprendiam coisas novas, faziam também exercícios deste género. Percebeu-se que essas pessoas, quando chegavam à idade já de velhos, né, de terceira idade, eu costumo utilizar o termo velhos sem sentido Sim. pejorativo. Nós usamos na ciência o termo velhos. Peço que as pessoas não interpretem isto mal. Podíamos dizer terceira idade, Claro. mas não é um termo ofensivo, mas pronto, dizer que uma pessoa é velha, pronto, tem uma certa idade. Portanto, nunca é com sentido pejorativo. Mas chegávamos a essas idades, notava-se, as pessoas chegavam àquelas idades e quando tinham Alzheimer, Uhum. começava sempre mais tarde, nos casos das pessoas que vieram a desenvolver Alzheimer, e o desenvolvimento era sempre muito, muito lento, né? Em comparação com outras pessoas que tinham Alzheimer e que aquilo progredia com uma velocidade. Né? Portanto, percebeu-se que ter um cérebro já, chegar a uma certa idade com o cérebro já com aquele mecanismo já bem oleado, já bem treinado, tem um impacto diferente depois na vida da pessoa. Né? O Alzheimer a aparecer aparece mais tarde e demora muito mais tempo a progredir. Né? Portanto, consegue ter ali os 10 ou 15 anos de qualidade de vida que uma pessoa que não teve esta preparação não tem. Né? E é disso que estamos a falar, não é? Não estamos a falar de a pessoa de impedir Alzheimer ou patologias, não é? E isso é uma coisa que nós nunca vamos saber, não é? Uhum. Mas quando estamos neste pé, o que a gente tem que dizer bem, o que é que interessa agora? É? Quando temos patologias como Alzheimer, o que interessa é fazer com que as pessoas cheguem mais, duram mais tempo, é? Vivam mais anos, com qualidade de vida. Sim. E é o ganho que nós podemos ter. Não é impedir o Alzheimer, pelo menos deste ponto de vista, do ponto de vista da medicina, há estudos e há progressos nessa área. Pode ser que algum dia se consiga, e espero que sim. Mas enquanto isso não é possível, o que é que a gente pode fazer? É dar mais qualidade de vida às pessoas. E aqui é isto. Se eu for uma pessoa que habitualmente estou sempre a estimular o meu cérebro, eu consigo atrasar aquele processo ou impedir, não é? Claro. As pessoas não têm todas Alzheimer, não têm todas demências. Claro que sim. E isso já é um benefício enorme, eu acho. Vasco, infelizmente o nosso tempo já está aqui a terminar. Antes de irmos, para quem nos está a ver, gostava que dissesse um bocadinho onde é que as pessoas podem encontrar os teus livros e se quiserem te contactar também, como é que o podem fazer?
Sim. Olha, os livros basicamente estão à venda em tudo que é livrarias, FNACs, Bertrands, na Vorten também há, na Vorten, Sim, no Continente, embora pronto, nas FNACs, Bertrands, WUC também. sim. Eu também posso, não sei, posso mostrar, tenho aqui, este é o primeiro, Está um não bocadinho está a ver, desfocado, aí mas está. eu depois também vou deixar os links para os Ok, livros nos comentários. pronto, são 3 livros, são programas que já estão feitos, portanto a pessoa só tem que chegar lá, abrir e fazer. Sim, Não tem que estar a pensar que tipo de exercícios é que vou criar, eles claro. estão feitos, estão prontos a ser usados. E pronto, são fáceis de encontrar. Ok. Em qualquer Sim, livraria sim. é fácil. Se não tiverem, encomendam. Mas eles por norma têm lá os livros. E eu, como digo, pronto, normalmente quando os livros saem, também há nos supermercados, no Continente, na Sim. Horta, e é capaz de estar lá sempre. Eu Portanto, normalmente é só, vejo só, sempre, em sempre. quase todos os sítios que eu vou, por isso. O último saiu agora em janeiro, portanto, Sim. é um livro recente. Está, vai ter agora uma terceira edição. Isto também é uma novidade. Epá, Uma exclusivo novidade aqui aqui. no Vitaminas, Fantástico. que vai sair a terceira edição do Exercícios para Recarregar o Cérebro. Foi o último. Sim, sim. São 3 ao todo e começaram em 2016. Pronto, também é fácil encontrar. Nos livros tem lá um contacto tem lá o meu e-mail para as pessoas me contactarem, Ok. mas eu posso dar aqui, não sei se é fácil as pessoas apontarem ou não. Sim. Deixa-me ver. Eu tenho um e-mail que criei mesmo para as pessoas mandarem Ok. e que ponho nos livros. E, e as pessoas costumam mandar mensagens, perguntar coisas sobre os exercícios, às vezes pedem conselhos, como é que vamos fazer. Pronto, eu tenho aqui o e-mail que eu vou dizer, que é Exercite o seu cérebro, que é o título do meu primeiro livro, Uhum. exercite o seu cérebro, @gmail.com. Ok. Sim, sim. Pronto, é o meu primeiro livro, é fácil, é só. Pronto, mas eu costumo responder às pessoas, as pessoas que vão perguntando coisas, Claro. e dou sempre umas dicasinhas às vezes, que as pessoas dizem, eu estou a fazer tudo bem. Tipo, há uma coisa que as pessoas fazem que é, eu faço os exercícios muito bem, mas demora muito tempo. Eu digo assim, olha, tente fazer com mais velocidade e não se preocupe tanto com o acerto. Primeiro, Ok. primeiro velocidade, depois é que é o acerto. Porquê? Porque quando nós sabemos que quando estamos a estimular o cérebro, se dermos velocidade, temos ali um ganho muito superior Ah, ok. ao de estar muito devagarinho a acertar tudo. Porque muito devagarinho a acertar tudo, eu posso demorar, não é? 1 ou 2 horas. Mas eu Claro. estamos a falar de exercícios dos vezes que demoram 3 ou 4 minutos cada um deles. Não é? Claro. Portanto, se eu estiver ali 1 hora a fazer uma coisa que demora 15 minutos, eu não estou a puxar nada ao meu cérebro. Mesmo que eu acerte, eu faça tudo bem, Claro. perfeito. Sim. Eu tenho que dar aqui ao cérebro a velocidade, porque depois dele ganhar a velocidade, depois é que eu devo me preocupar com o acerto. E depois dele ganhar a velocidade e o acerto, então aí é que eu tenho um ganho extraordinário. Faz sentido isso, faz todo sentido. Olha, Vasco, quero-te agradecer mais uma vez por teres vindo aqui ao podcast. Gostei muito da nossa conversa e pronto, espero poder conversar mais vezes contigo, em Sim, próximos livros e em próximas situações. sim. E Isto é um tema que a gente tem sempre aqui para mangas, não é? muito Eu mesmo. posso dizer uma coisa, sempre que vou falar sobre o cérebro, seja na rádio, na televisão, Sim, em algumas palestras que dou, quando vou a bibliotecas, conversa, pá, é sempre imprevisível. claro. Eu nem faço planos, não é? Eu tenho ali 4 ou 5 pontos que Sim, gosto de falar e depois já sei que aquilo, pá, vamos andar ali, depois vamos falar disto. Uns dias falamos de uma coisa, outros dias falamos de outra, porque há sempre coisas que a gente pode ligar, não é? Assuntos ao cérebro, não sim. é? Está tudo Pronto, também ligado em gostei certa muito, parte. eu gostei muito de participar, pronto, estou disponível sempre que for preciso, sempre que houver livros ou não livros, pronto, se Sim, algum sim. dia quiseres falar sobre o cérebro sem motivo nenhum,
é sempre um tema pronto, que eu acho que é interessante para as pessoas. É muito interessante. Olha, mais uma vez obrigado e também obrigado a todos que viram este episódio. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o gosto e vemo-nos no próximo episódio.